Olá galera, eu sou a Tariboy e esse daqui na tela é o Tobias e hoje vamos começar a nossa segunda aula de pixel art. A aula de hoje será sobre algumas regrinhas que eu utilizo para fazer os meus desenhos. Essas regras servem mais como um guia, uma base, do que uma obrigação em si. Elas servem para eu não me perder durante o desenho e ainda mais agora para quem está começando é bem interessante. Foi conforme eu informei, algumas regrinhas para servir de base. Se vocês quiserem burlar as regras e fazer da sua forma, fiquem à vontade. A primeira regrinha que eu vou falar hoje é sobre o tamanho. Tamanho do desenho? Não é sobre o tamanho do desenho, o tamanho do arquivo, nada do gênero. É sobre o tamanho do lápis que vocês vão utilizar na hora de fazer a sua pixel art. Lembre-se sempre de utilizar o lápis com o menor tamanho, pois senão podem acontecer algumas coisas como está acontecendo aqui. Esse erro é facilmente visível e acontece com bastante artista. Ocorre quando vocês tentam fazer um desenho e ao invés de estar sempre com o mesmo tamanho de lápis, vocês acabam utilizando outro tamanho e desregulariza o desenho. No início é interessante utilizar o menor tamanho, o tamanho 1 do lápis. Porém, futuramente vocês podem fazer desenhos sim mais grossos e evoluindo com isso. Aqui fica uma diferença clara de quando é utilizado um tamanho diferente, desproporcional, e utilizado o tamanho normal dele. Segunda regrinha que iremos falar hoje será ainda sobre o contorno do desenho, as outlines. Outra regra interessante das outlines que eu quero passar para vocês, se vocês verem, as outlines são todo esse contorno do personagem. Cada personagem possui um tipo de contorno, é claro. Personagens mais orgânicos tendem a fazer um contorno mais desregularizado. E personagens ou criaturas, enfim, objetos possuem um contorno mais reto, mais centrado, vamos dizer. Tem personagens e desenhos que não utilizam dessa técnica de contorno. O contorno deles já fica na cor em si e não é visualmente fácil de achá-lo. Porém, a regra continua a mesma, a base que eu vou passar aqui é a mesma. E a regra, além dessa primeira, que foi em relação ao tamanho do lápis ser sempre igual, é a regra dos contornos não terem essa ponta. O que seria isso? Quando vocês veem uma pixel art com uma pontuação desse tipo, o ideal é que vocês excluam um pixel. Pode excluir tanto o pixel que estiver embaixo ou o pixel que estiver acima, enfim, para evitar essa pontuação dupla. Consegue entender? Isso deixa a figura com muita informação e não passa direito o que o desenhista queria passar. Deixa o desenho feio em si, não tem muito o que falar, incomoda um pouco visualmente falando. Aqui um outro exemplo já de um desenho mais colorido, e até peguei esse machado por ser um desenho já, como posso dizer, antigo, rebusco, e já tem pontuação em si. E mesmo assim dá para utilizar dessa regra e fazer o machado laminado com essa aparência antiga, sem precisar ficar com esse erro. Lembrando que foi conforme eu falei, se você quiser utilizar nos seus desenhos, tudo bem, não tem problema. Estou passando aqui uma regrinha inicial para servir de base. Outra ajuda que vocês vão ter em relação às retas. Reta em pixel art, retas perfeitas, né? São três tipos basicamente: 90 graus, 45 graus e 60 graus, ou 30 graus dependendo do ângulo da visão. Foi conforme eu havia passado no slide do começo. As retas elas são boas para fazerem objetos, coisas não orgânicas. Por exemplo, uma espada. Até pintei aqui a espada para dar uma melhor visualização. Um martelo, enfim. E os ângulos de 60 graus eu tenho uma utilização especial para eles que vocês vão gostar. Eles são ângulos para fazer desenhos em perspectiva. Muitos jogos em perspectiva utilizam desse ângulo. Vocês conseguem ver, por exemplo, aqui uma caixa? Então, eu fiz até um desenho esses dias utilizando esse modelo para apresentar para vocês. Aqui no canto da tela vocês podem ver. Foi exatamente isso, utilizando esses ângulos de 60 graus
E o personagem eu fiz utilizando as regras que eu passei antes. O personagem não possui uma pontuação dupla. Os objetos eles estão mais retos do que comparado ao personagem, se vocês pararem para olhar. Enfim, para essa aula acredito que tenha sido só isso, gente. Vejo vocês na próxima. Tchau, tchau. É isso aí, galera. Muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui. A próxima aula será sobre cor, como colorir no Photoshop, fazer sprite colorido e tal. E acredito que agora essa será a última aula do módulo inicial, né? Esse final de semana agora eu vou estar na Global Game Jam e acredito que vai ter algumas coisas boas aí pra vocês semana que vem, fica no mistério. Pra quem não sabe o que é o Global Game Jam, vou pedir pro Marcos deixar alguns links aqui embaixo explicando um pouco sobre e tal. É uma parada bem interessante. Enfim, obrigado e até a próxima, gente.